Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria pedir o irmão para desligar ali para mim, ventilador. Antes de ler aqui a palavra que o Senhor escolheu para a gente estar ouvindo nessa noite, gostaria de pedir à igreja para louvar comigo assim, ó. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, aleluia! É difícil, hein, irmão? Falar que até diante da morte vai ser fiel é difícil. Vamos abrir nossas Bíblias em primeira epístola do João, capítulo 2 e versículo 15. Está escrito: o amor pelo mundo. Podemos ler? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, aos irmãos que me fizeram o convite, o Júnior, pastor da igreja local, o meu líder, o Willer, nosso presidente da nossa mocidade, pelo convite e pela oportunidade. Confesso aos irmãos que preletora caiu pesado, né? Mas eu não sei pregar, mas eu sei falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. E o meu testemunho, irmãos, eu creio que seja uma pregação, porque ele fala que Deus cura, ele fala de fé, ele fala de ressurreição. Aleluia! E para quem tem fé vai sair daqui edificado. E quem não tem vai passar a ter. Porque nada do que eu falar aqui, irmãos, vai ser mentira. Eu posso iniciar o meu testemunho dizendo que eu vim de uma família espírita. Os meus avós eram espíritas, minha mãe era espírita, depois o meu pai, ao se casar com ela, espírita também. E eu cresci, não cresci muito, né, mas cresci ali no meio daquilo, né, do espiritismo, vendo aquilo tudo. E apesar de família espírita, a minha mãe, ela tinha aquela fé meio assim, mais ou menos, né? As irmãs da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, falavam com ela assim: irmã Graça, vai ter negócio de cura lá na minha igreja. Ela, meu Deus, mas papai é pai de santo, eu vou lá escondido, e me levava para ver se Deus me curava. Eu nasci com uma doença chamada anemia falciforme. Ela é bem conhecida como excesso de ferro no sangue. Eu tenho bastante ferro no sangue. Ela não tem cura, só perante o Senhor que ela tem cura. E ela deixa a pessoa bastante debilitada. Eu, por exemplo, na idade que eu estou agora, eu não tive nenhum AVC, eu não tive nenhum infarto. Eu enxergo bem, eu ouço bem, eu como bem, eu durmo bem. Mas é tudo para a glória do Senhor. Meu pai pediu. Então, irmãos, aos meus 6 anos eu ia para a igreja com uma vizinha. Minha família era espírita, mas a minha mãe deixava eu ir para a igreja com a vizinha. E um dia a gente foi, e direto a gente ia. E um dia a gente foi e o irmão perguntou: quem quer aceitar Jesus? Estava eu e meu irmão, eu de 6 e meu irmão com 8. Aí
nós fomos lá aceitar Jesus, levantamos a mão, fomos lá. Aí eu falei pro meu irmão, e agora nós é crente, como é que nós vamos fazer? Ah, nós vamos vir para a igreja com a irmã. Aí a tia falava, tem que trazer visita, traz uma visita. Aí a gente chegava em casa e falava, mãe, o pastor, a irmã, a tia lá da igreja mandou levar visita. E minha mãe, se ir lá embaixo no morro buscar uma meiotinha de cachaça para mim, eu vou. Bebia que era uma beleza, só Jesus na causa. Aí descia eu, mas meu irmão buscava a cachaça para ela poder ser nossa visita. E ela ia para a igreja com a gente. E faz muita diferença, irmão, a forma com que você recebe o visitante na sua igreja. Minha mãe muitas vezes chegava naquela igreja cheirando mal, cheirando a cachaça. E as irmãs a recebiam com um abraço. Entendeu? E isso fez toda a diferença na vida dela. Porque ela não deixava de ir. Eu tenho certeza que se eu falasse, mãe, a tia mandou levar visita. Eu não, eu chego lá, aquelas irmãs me empurram, me deixam de lado. E elas não, era uma igrejinha humilde e recebia minha mãe com muito amor, com muito carinho. E isso fez muita diferença porque ela não deixava de ir. E aí, irmãos, eu fui crescendo, eu tinha várias crises de dor. Me dava crise de dor e eu rolava no chão de dor. Para quem conhece a anemia falciforme, sabe o que é uma crise de dor da falciforme, sabe que é uma dor terrível. É uma dor que muitas vezes só a morfina resolve. E em algumas vezes nem a morfina resolve. É muita dor, é muita dor. Então, eu fui para a igreja e eu fui indo, mais o meu irmão, mais o meu irmão, e eu fazendo tratamento dessa doença, sempre muito doente. Daí há 2 anos a minha mãe aceitou Jesus. Ela foi para a igreja, saiu do espiritismo, aceitou Jesus. E meio assim que na asa dela, depois foi meu pai. E foi indo. E a minha família toda, meus avós, que eram espírito, pai de santo, mãe de santo, vó de santo, tudo de santo, foi todo mundo santo, que foi todo mundo para a igreja. Aceitou todo mundo a Jesus e se tornaram santos pela honra e pela glória do Senhor Jesus. O meu avô, ele morreu evangélico, a minha avó morreu evangélica, acabou com o negócio de centro de macumba e assim fomos. E meus pais aceitaram Jesus. E é muito importante o discipulado na vida de quem aceita Jesus, que ele aprende muita coisa. O discipulado dos meus pais foi um discipulado firme, um discipulado forte, na qual ensinaram para eles que se não obedecer a palavra do Senhor, eles vão para o inferno. Hoje em dia a gente fala algumas coisas para o crente, não pode falar muita coisa, porque ele vai sair da igreja, ele vai ficar triste. Gente, o que está na palavra, está na palavra. Se está escrito que se você não obedecer, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Então aquilo, os meus pais, eles foram para a igreja, e eu já pequenininha comecei a louvar, e Deus usava as pessoas para falar que o meu dom era o dom do louvor. E eu cantava, se cantava bonito ou não cantava, eu gostava de cantar todo domingo. E o dia que o pastor não deixava eu cantar, eu ficava brava, eu ia lá e pedia, mandava um papelzinho, ia lá, puxava o paletó dele, que eu queria cantar. O dia que eu não cantava, eu ficava triste mesmo. E o Senhor colocou na minha vida esse dom, o dom do louvor. Mas aos meus 10 anos, meus pais ainda novo convertidos, aprendeu que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ressuscitava. Pra que foram ensinar para minha mãe e para o meu pai que Jesus ressuscitava? Que bom, né? Que eles ensinaram. E eles colocaram aquilo na mente. Porque aos meus 10 anos, a minha mãe, ela sempre pedia a Deus o dom de visão. Quero o dom de visão, quero o dom de visão. Qual foi a primeira visão que o Senhor deu para ela? Eu num caixão no meio da igreja. Eu estava com 10 anos de idade. E ela fechava os olhos e disse, Senhor, o que é isso, Senhor? E abria os olhos e me via lá. Fechava os olhos e me via lá, no meio da igreja. E várias crianças ali ao redor do meu caixão. E ela não acreditava, e não quero ver isso, eu não quero. Você pede a Deus o dom de visão, e quando a primeira visão que o Senhor te dá do seu filho morto, é pesado, é doído. Mas ela pediu e o Senhor deu. Passado alguns dias, o meu pai chamou minha mãe para ir na casa de um amigo. Vamos na casa de um amigo? E minha mãe ficou com aquela ideia na cabeça de que tinha me visto morta. Ela pensou, eu não vou na casa desse amigo nada, vai que vai acontecer um acidente e a Michelle vai morrer.
porque eu era toda frágil. Eu não aguentava correr daqui ali na janela, que eu caía e desmaiava. Podia me cortar, não saía uma gota de sangue, saía água. Era transfusão em cima de transfusão, transfusão em cima de transfusão. Chegou a vez de eles fazerem transfusão em mim, do meu pai direto para mim, sem nem filtrar o sangue, porque eu colocava ou morria. Sempre, sempre. Na escola eu ia querer brincar com outras crianças. Ah, vamos brincar de pique? Vamos. Era um pique mesmo, porque eu caía e acabou. Aí só acordava no hospital com a transfusão. Só transfusão, transfusão. Sempre, sempre. De 15 dias, 20 dias. Sempre eu com transfusão de sangue. Então minha mãe falou, eu não vou nada não. Não vou não quero ir não. Aí meu pai falou, vamos bem, é meu amigo de empresa, eu conheço ele faz muitos anos, vamos comigo. Por fim, minha mãe se convenceu de ir e nós fomos. E chegando lá, era uma família de crente, daqueles crentes abençoados, daqueles crentes que lá da porta o demônio não passa. E a mulher começou um olhar para outra, o outro olhar para um. Minha mãe falou, ei, tem um negócio errado aqui. Minha mãe começou, ó, estão reparando, é porque você é branca e eu sou preta. Primeira coisa que ela falou, estão reparando que é porque você é branca e eu sou preto. E meu pai, para de palhaçada, vamos entrar, vamos. Chegamos e entramos. Mas realmente a irmã não tirava os olhos de mim. Não era para minha mãe o problema, o negócio era comigo. E a irmã falou, irmã Graça, vamos fazer uma oração? Posso fazer uma oração? E a minha mãe falou, vamos. Fez a oração. E a irmã chamou minha mãe num canto reservado e falou que o Senhor estava mostrando que eu era uma rosa e já estava na hora de ser colhida. Que o Senhor tinha plano de me colher. Que quando o nosso carro encostou, ela viu um caixão rosa em cima do carro. Que estava na minha hora, que o Senhor ia me recolher e que era pela minha desobediência. Daí a gente pensa, uma criança de 10 anos desobedecer? Como assim? Mas irmãos, o Senhor, desde os meus 6 anos, desde que eu fui para a igreja, o Senhor falou que eu estava nesse mundo para louvar. E eu deixava de louvar para fazer outras coisas. Não sei se eu vou mexer com alguém aqui, mas eu deixava de louvar para assistir novela. Eu deixava de louvar para dançar. Então, o Senhor falou para ela que ia me colher, que ia me levar, porque Ele não tinha me colocado no mundo para isso. Ele não tinha me colocado no mundo para isso. E daquilo a gente foi embora, minha mãe ficou muito angustiada, mas eu fui convidada para cantar na igreja dela. Foi uma graça, traz ela para cantar aqui amanhã. Então, minha mãe falou, tá bom, tudo bem, eu trago. A gente foi embora, minha mãe chateada, eu meio sem entender muita coisa. E no outro dia pela manhã, eu fazia o uso de um remédio para garganta. E a irmã tinha falado com ela, irmã Graça, ela vai passar pelo vale e não dá nenhum remédio a ela para a senhora não se sentir culpada pela morte. Não dá nada para ela. E no outro dia eu fazia o uso de remédio de garganta e minha mãe falou assim, Michele, a gente vai passar na casa da sua avó para tomar café, mas pinga o remedinho na garganta, porque você vai cantar de noite. Aí peguei o remedinho e nós fomos para a casa da minha avó. Chegou lá na casa da minha avó, irmãos, me deu aquela crise de dor. Eu rolava pelo chão, eu gritava, corre com a Michele para o hospital, correu comigo para o hospital. Chegou no hospital, transfere a Michele, me leva para o pronto-socorro, transfere a Michele para o hospital porque ela está ruim. Penso eu que aplicaram lá todos os medicamentos e nada resolveu. Me levaram para o hospital e quando chegou lá, os médicos falou, olha mãe, falou para minha mãe, olha mãe, a sua filha ela está com uma hepatite e essa hepatite vai matar ela em menos de 24 horas, porque é uma hepatite muito forte, ela pega, não quero nem que ninguém de vocês tenha contato com a Michele, ela vai ficar num lugar isolado, então eu não quero que vocês tenham contato com ela. E há poucas esperanças para Michele, mãe, essa é a realidade. Me colocaram num quarto sozinho. Pela madrugada, irmãos, eu comecei a inchar muito. Quando a minha mãe percebeu, eu tava um balão.
E quando passava a mão em mim, saía verde na mão da pessoa. Minha mãe gritou desesperada pela enfermeira. A enfermeira chegou, minha mãe falou: minha filha está morrendo, minha filha está inchada, o que está acontecendo? A enfermeira passou a luva assim no meu rosto, saiu verde na mão dela. Ela falou: mãe, se afaste, não toca mais nela, nós vamos chamar o médico. E correram e foram chamar o médico, mas era de madrugada. Mas o doutor não está aqui. Minha mãe falou: chama o doutor, é o Deus que eu sirvo, vai trazer ele. Minha mãe era nova convertida, mas ela tinha ouvido que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ressuscitava. E chama o doutor. E ligaram para o doutor, e o Senhor usou aquele homem, graças a Deus, pela madrugada. Chegou lá, coitado, todo descabelado, e veio me atender e leva a Michele para a UTI, porque a Michele está morrendo. E eu fiquei na UTI, eu fiquei em coma por 12 dias. E durante esses dias, todos os meus órgãos pararam de funcionar, menos o cérebro. E ali naquela UTI, me levaram para fazer exame. O médico virou para minha mãe e falou: mãe, a hepatite comeu o fígado dela, ela não tem mais fígado. E eu fazia xixi e saía aqueles pedaços de sangue. E não era sangue, era meu fígado que tinha derretido e estava saindo. E parou de funcionar os meus rins. E parou de funcionar tudo, menos o cérebro. E minha mãe, ela tinha tido um sonho, que foi na verdade uma visão, que ela chegava numa irmã e falava: irmã Carmita, Jesus cura. A irmã Carmita falava para ela: cura. Jesus salva, irmã Carmita. Jesus salva, irmã Graça. Irmã Carmita, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E ela falava: então ele vai ressuscitar a Michele, porque ele ressuscitou Lázaro. Ela tinha uma fé tão grande, os meus pais tinham uma fé tão grande. Só que antes de tudo isso, eu até pulei essa parte, eu esqueci, agora eu estou lembrando porque é muito importante. Quando eu ainda estava no pronto-socorro, veio uma irmã desconhecida e falou comigo: filha, você sabe por que você está passando por isso? E eu só chorava. Você está passando por isso porque o Senhor não te colocou no mundo para ficar assistindo novela. O Senhor não te colocou no mundo para ficar descendo na boquinha da garrafa. Ela falou claramente, irmãos, por que eu estava passando por aquilo. E que a minha salvação ou não dependeria da minha fé e do propósito que eu faria com Deus daquele dia em diante. Minha mãe correu e falou: não, ela não vai mais assistir televisão, ela não vai mais dançar. Não é a senhora que tem que fazer o propósito por ela. É ela. Ela tem que fazer um compromisso com o Senhor. O dom Deus deu a ela, a vida Deus deu a ela. Ela não pertence à senhora, mãe. Ela não pertence à senhora. Então isso é muito importante, irmãos. E naquele momento eu em coma, tudo parou de funcionar e todo mundo já chorando, lamentando. O médico falou pro meu pai que podia chamar parente de fora, se tivesse parente longe, podia chamar, que ia ser caixão lacrado, porque a hepatite era muito forte. E deixaram tudo. E minha mãe, naquele desespero, minha mãe tinha um restaurante na época, ela começou a vender algumas coisas. Eu tomei um soro muito caro, ele vinha num vidro de 1 litro assim, que cada vidro custava quase um salário mínimo, e eles pagando, os meus pais pagando aquele soro para eu usar, e nada adiantava. E minha mãe viu o desespero dos médicos procurando explicação para aquilo que estava acontecendo, porque todos os meus órgãos tinham morrido, mas ainda o meu cérebro funcionava. E o melhor de tudo, eu louvava. Ninguém entendia o que estava acontecendo, porque nada estava funcionando, mas eu louvava. Eu não lembro se eu já conhecia esse hino antes desse acontecido, mas eu sei que a partir desse momento se tornou o meu hino. E que quem souber vai ouvir comigo nesta noite, porque em coma eu cantava assim, ó: bate, bate, bate coração, bate e não para de bater. Bate, bate, bate coração, porque eu preciso tanto de você.
coma e eu cantava esse hino. E eles isolaram o andar em que eu estava internada, ninguém podia entrar. Eu me lembro de ouvir algo como alguém da imprensa querendo registrar isso, porque nem os médicos sabiam o que estava acontecendo. Mas não podia entrar porque era hepatite. Então o que aconteceu? Eu, naquele sono de estar ali em coma, né, um coma profundo, eu tive um sonho. Eu creio que seja uma visão. Eu via duas mãos me pegando e me levantando, me levando até o alto. E quando chegava nesse alto, eu sentia uma boca chegando perto do meu nariz e assoprando. Eu não via rosto, eu não via ninguém. Eu via essa boca. Chegava perto do meu nariz e assoprava. E nesse momento, quem estava comigo no quarto era o meu pai. A minha mãe, tadinha, já estava dessa finurinha, sem comer há vários dias, sofrendo talvez mais do que eu, porque quem está ali no coma está deitado. E minha mãe sofrendo, só perdendo peso, correndo atrás de oração. Porque muitas vezes, irmãos, nós não pedimos oração não, mas na hora do apertado é atrás do círculo de oração que nós vamos. Nós não damos valor às mulheres do Senhor, mas quando nós passamos apertado, vai lá na casa da irmã Maria e pede ela para orar. Vai lá na irmãzinha da Deus em amor, porque eu sei que ela é uma bênção, ela vai orar. É errado fazer isso? Não é errado. Mas se você tem comunhão com o Senhor, você mesmo levanta a sua mão e faz a oração. E naquele momento eu senti aquela boca soprando no meu nariz e eu abri os olhos. Que eu abri os olhos, eu vi uma árvore muito grande. Um lugar gramado, lindo, parecia um parque. Eu via essa árvore e o tronco dela molhadinho e as folhas verdinhas. E eu pensava, onde será que eu estou? E essa boca mais uma vez chegava até a mim e assoprava. E dessa última vez eu tive um impacto tão grande na cama. Eu acordei. Eu tive um impacto tão grande na cama que meu pai correu para me segurar. Meu pai falou, o que foi, filha? Meu pai tem alguma coisa agarrado aqui. Todas as máquinas começaram a apitar, fazer barulho. E entrou um monte de enfermeiro correndo. Meu pai falou, vomita aqui na mão do pai. E eu vomitei uma bola de carne. Não era bem um vômito, era uma bolinha preta, como se fosse carne, alguma coisa morta, não sei, nas mãos do meu pai. E veio a enfermeira e falou, o que está acontecendo? Ela está morrendo. Meu pai falou, não, ela está vivendo. Ela está vivendo. E todas as máquinas voltaram a funcionar, voltou tudo a funcionar. E correram, isolaram mais um lugar. E tinha uma outra criança, tiraram a criança e entrou aquele monte de médico. E o que está acontecendo? Essa menina estava em coma agorinha mesmo. Meu pai falou, ela estava, porque Deus ressuscitou. Esse período, irmãos, esse período em que eu fiquei tendo essa visão do céu, eu creio que seja do céu dessa árvore, todas as máquinas que ainda estavam ligadas, elas terminaram de desligar. E eles me deram por morta. E falaram pro meu pai, vamos descer o corpo dela. Até então, que foi a hora desse impacto, que eu acordei, que eu vomitei na mão do meu pai, começou tudo a funcionar de novo. E me levaram de novo para fazer todos os exames, porque ninguém entendia nada. Por que a menina estava em coma, agora a menina acordou, sentou na cama, está conversando com o pai dela do nada. Essa menina só estava cantando, o que está acontecendo? Foram levar para fazer os exames. E quando volta de lá, a surpresa. Olha, mãe, falou com a minha mãe, olha, mãe, eu não sei o que aconteceu. Porque há 2 dias atrás, eu chamei a senhora aqui, falei para a senhora não ter esperança pela Michele, que a senhora poderia ter mais filhos. Um filho não cobra o lugar do outro, mas a senhora poderia ter mais filhos. Há 2 dias atrás. E hoje eu chamo a senhora aqui para dizer, todos os órgãos da Michele estão perfeitos. Todos os órgãos da Michele estão funcionando normalmente. O fígado dela, que a hepatite tinha consumido, está novinho. Está como se ela tivesse nascido agora, mãe. O fígado dela está novo. O rim está funcionando. Está tudo perfeito, mãe. Eu não sei o que aconteceu. Eu nunca vi isso na minha vida.
vida. E eu lembro que me levaram para o quarto. E o médico mesmo que me atendeu o tempo todo, o Dr. Marco Aurélio, ele não estava quando eu tive essa melhora. E quando o outro dia ele chegou e abriu a porta já na esperança de nem me ver lá, porque ele tinha me deixado numa situação muito crítica. E ele entrou e abriu a porta. Ele abriu a porta, eu levei aquele susto e sentei na cama. E ele se assustou mais do que eu ainda. E falou: ué, o que essa menina tá fazendo aqui? E eu falei: tio, você tá me acordando, eu tava dormindo. E ele falou pra minha mãe: o que essa menina tá fazendo aqui? Ontem essa menina tava ruim. E tinha um crucifixo com um Deus pendurado lá, dizer que é Jesus lá pendurado. Minha mãe falou assim: olha, sabe por que ela tá aí? Porque o Deus que eu sirvo, ele não está pregado na cruz, não. Ele não está pregado na cruz. O Deus que eu sirvo curou a Michele, doutor. O Deus que eu sirvo restaurou a vida da Michele, doutor. A Michele está toda novinha, ela está, 0 quilômetros, doutor. Mas não é esse Deus aí não, tá? É o Deus que eu sirvo. O Deus que eu ajoelho e oro e falo com ele todos os dias. E aconteceu, irmãos, porque eu já tinha sido dada como morta. O líquido que faz a gente ter as cartilagens funcionando, os nervos, ele tinha parado já de funcionar, de rodar no meu corpo. Então eu não sabia mais andar. E eu naquela cama de hospital, e eles fazendo, refazendo, porque ninguém acreditava. Eu fazia exame todo dia, eu fazia a mesma coisa, eu fazia ultrassonografia, eu fazia tudo. Durante vários dias eles foram repetindo e repetindo os exames, porque não dava para entender. E eu sem conseguir andar, Deus usou mais uma serva dele, que entrou no meu quarto, uma enfermeira, e falou: não é isso que o Senhor quer para você, Ele quer te ver andando. E ela orou em posição de mãos, colocou as mãos nas minhas pernas e orou e falou: mãe, ajuda ela porque ela vai voltar a andar. Pra mim estava ótimo voltar a viver, já estava bom demais. Mas Deus falou que ia me restaurar por completo, e Ele me restaurou por completo. E desde então, irmãos, graças a Deus, eu passei muitos anos sem fazer transfusão de sangue. Eu nunca mais tive crises de dor, que era algo que acontecia comigo de 15 dias, 20 dias. Eu não precisava mais fazer transfusão de sangue, não tinha crise de dor. E todos os médicos, eu faço ainda o meu tratamento da anemia falciforme lá no Hemóis, em Vitória. E quando eu vim, nós somos de Ipatinga. Quando eu vim de Ipatinga pra cá, minha médica falou: você tem certeza que você tem anemia falciforme? Porque se não fosse esse olhinho, não sei se deu pra perceber, tem um olho meio amareladinho. Porque se não fosse esse olhinho seu aí, eu não diria que você tem essa doença. Porque você não chegou aqui mancando, não chegou reclamando de dor, não tem a barriguinha inchada. Eu não estou entendendo. Vamos refazer esse exame para ver se você tem isso mesmo? Mas só que sempre o Senhor permite que dá lá a anemia falciforme. E eu já pedi para o Senhor: se esse é meu espinho na carne, que me mantém na presença dele, que ele fique aqui. Para eu lembrar, eu jamais esquecer do que Deus fez na minha vida, que foi muito grande. E Ele não fez só não, irmãos, Ele continua fazendo. Nós morávamos em Ipatinga e o Senhor prometeu que o médico disse que se ela continuasse naquele ambiente onde ela estava, ela morreria dentro de 3 meses. Ele falou comigo dentro do consultório. Eu fiquei quase louca: gente, eu vou perder minha mãe para depressão. E até que Deus fez uma reviravolta em nossas vidas e nós viemos morar aqui no Espírito Santo. E algo que Deus lá em Ipatinga falou: eu vou fazer lá no Espírito, lá naquele lugar, aquilo que você nunca imaginava acontecer na sua vida. Primeiro, eu vou salvar aquela que você está temendo perder. Vou salvar a vida dela. E segundo, a sua vida vai mudar de uma forma que nem você vai acreditar. E chegando aqui, o Senhor curou a minha mãe. Minha mãe rapidinho melhorou, teve a cura. E eu comecei a namorar. E com pouco tempo eu me casei. E com pouco tempo também agora já tenho minha filha. E uma pessoa, o médico disse que não ia viver até os 10 ou 15 anos. Já vou fazer ano que vem 30 para a glória do Senhor Jesus. Eu louvo, irmãos, quando alguém me pergunta a minha idade, eu falo com uma boca tão boa. Por
Porque, gente, o médico falou pra minha mãe que eu não ia chegar aos 7. Dos 7, mãe, ela não vai chegar aos 10 com essa doença. Não que eu seja velha, mas antigamente a anemia falciforme era vista como um bicho de 7 cabeças. Né? Falou, nasceu com falciforme, tadinho, vai morrer cedo. É aquela pessoa raquítica, magrinha, amarelinha, não come, não corre, não pode fazer nada. E eu era assim. Ah, mãe, mas aos 10 ela não chega. Cheguei aos 10. Mãezinha, quando ela ficar mocinha, ela não vai aguentar, porque perde sangue, não sei o que. Cheguei. Me casei. Tenho a minha filha, tá ali, ó, coisa mais linda do mundo. Então, para mim é um orgulho que, além do milagre que o Senhor fez de me dar a minha vida, Ele deu a vida da minha filha através da minha. Olha que milagre que chama. É o milagre dos milagres. Olha ela dando tchau ali, ó, coisa mais bonita. É o meu milagrezinho. E quando falaram assim, a Michelle vai casar, minha tia quase descabelou, achou que era o fim do mundo. A minha mãe, com a fé dela tão grande, meus pais, né, meu pai também, nem esquentaram a cabeça. Ela casou, engravidar é normal. E minha tia, Graça, você é doida, deixou essa menina casar. Agora a Michelle engravidou, você sabe que a vida dela, ela não pode perder sangue, ela não pode não sei o que. Minha mãe falou, Michelle está na mão de Deus, gente. Michelle não é minha não, ela está emprestada lá em casa, só para dar prejuízo, né? Só estou emprestada, né? Que agora estou dando prejuízo para outro, né? Ela se livrou de mim, casei, agora o coitado tem que trabalhar, né? Mas é uma bênção a minha vida. E eu tive uma gravidez. Eu confesso aos irmãos que quando eu descobri que estava grávida, eu levei um sustinho. Se eu falar assim, ó, fiquei de boa, não fiquei não. Eu levei aquele sustinho, ai meu Deus, gravidez é coisa séria. E eu fiquei com muito medo da minha filha nascer doente. Eu fiquei com muito medo de ficar dando trabalho para os meus pais, para o meu esposo, de ficar correndo para o hospital e de tomar sangue. Para mim, transfusão de sangue já tinha virado um monstro, porque nunca mais eu tinha tomado sangue. E no dia, quando eu descobri que estava grávida, eu tive esse medo. Mas depois passou. Eu falei, quer saber? O Senhor cuidou de mim até agora. Não é agora que Ele vai me abandonar. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu não andando em retidão do jeito que Ele quer. Nós estamos da forma que o Senhor quer, irmãos. A gente sempre está devendo alguma coisa. A gente tem que procurar andar sim em retidão, mas a gente sempre deve alguma coisa. É um sentimentozinho que a gente tem, é uma vanidadezinha que a gente tem, é algo que Deus requer de nós, que nós possamos melhorar. A gente tem que correr atrás. E eu passei a minha gravidez todinha, irmãos, uma bênção. Eu não tive nada, eu não senti mal nenhum, eu não senti enjoo, eu não sentia nada. Eu tive uma gravidez assim, eu não enchei. Eu fiz um pré-natal normal. E quando chegou o dia de ganhar neném, eu falei, ai meu Deus, é agora. E aí eu creio que meus pais se preocupou um pouquinho. E o médico chegou em mim e falou, Michelle, olha, tá tudo bem para você ganhar o neném. Você está ótima. Eu vou te fazer 2 bolsas de sangue, você vai tomar por precaução. E vou deixar mais 2 bolsas também por precaução, se caso você precisar. Porque nós vamos fazer uma cesariana em você, porque a sua filha ela está sentada. Vamos precisar fazer uma cesariana em você, mas você está ótima. E eu fiquei tranquila. Todo mundo desesperado. Graça, como é que tá, Michelle? Já está no hospital, já ganhou. Tá acontecendo? E eu tranquila, só comendo de graça lá no Jaime. Uma delícia, muito bom. E então, irmãos, eu fui, ganhei a minha filha, tudo normal. O médico veio, fez o exame e falou, olha, Michelle, tem 2 bolsas de sangue separado para você aí, mas você não vai precisar tomar não, você tá bem demais. Eu vou mandar você para casa. Então, eu fiquei depois com medo. Ai meu Deus, se a cesariana vai cicatrizar direito, se esse negócio vai dar problema, ótimo, tudo certo. E depois, meu Deus, vou fazer o exame do pezinho na minha filha, e se ela tiver o meu problema, se ela tiver anemia falciforme, fez o exame, minha filha não tem nada, graças a Deus. É uma bênção na minha vida, na vida dos meus pais, na vida do meu esposo. A minha filha é o meu orgulho, é o meu troféu. Onde eu passo, faço questão de mostrar ela, porque quem não ia viver
viveu, casou, tem filho, é uma bênção. Mas isso, irmãos, eu tive que passar por isso tudo, por toda essa tribulação, por tudo, para saber que é nos pés do Senhor que eu tenho que estar, que é para louvar que Ele colocou no mundo. E que o Senhor, Ele não rejeita a oração. Quando um justo ora, o meu pai orou, a minha mãe orou. Quando um justo ora, o Senhor, Ele ouve. Ele não te pergunta assim: ei, qual o tamanho do seu problema? É pequeno, médio ou grande, para eu ver se eu vou resolver? Não, Ele fala: ó, pede para mim, pede para mim, pede para a pessoa certa. Algumas vezes a gente está com problema e vai pedir para as pessoas erradas. É um vizinho, é um colega. Você acha que vai te ajudar? Não vai não, quem vai te ajudar é o Senhor. O Senhor, Ele não rejeita a oração do crente. Ele te escuta. E muitas vezes o silêncio é a resposta também. Você fala: o Senhor não está falando nada comigo, meu Deus. Mas o silêncio dele também é a resposta. E o Senhor, Ele não rejeita a oração. Quem sabe louva comigo nesta noite? Eu creio que todo mundo sabe. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é
Mari, de Serra Dourada 2, o nosso líder William, o nosso pastor Edismar, enfim, o nosso campo todo. Eu agradeço a oportunidade, meu dia.